Olá, paz do Senhor. Essas últimas mensagens nós passamos alguns minutinhos, que você possa nos perdoar, amém? A nossa média de 7 a 8 minutos. Eu vou deixar para você mais uma mensagem no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Meu irmão, eu tenho sido muito feliz na pregação do evangelho. Eu tenho o prazer de quase toda semana pessoas se renderem a Cristo diante de mim, pessoas aceitarem a Cristo como Salvador. Eu tenho aproximadamente 100 pessoas, bem mais, mas para não mentir, mais de 100 pessoas que eu ganhei para Jesus que hoje estão frequentando igrejas. E eu prego, irmãos, quase que todo santo dia. Eu prego 5, 6 vezes por dia. E todo final de semana eu faço uma média de 4 ar livres, com a caixa de som que eu faço, som estrondoso, por baixo aí 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. Só você ver pelo blog, você vai ver o número de pessoas que são alcançadas pelo Evangelho. E eu sou muito feliz, porque eu prego e as pessoas se rendem a Cristo. Eu não vejo mais, mas é a visão de que eu ganho para o reino de Deus. Eu prego a palavra, o Espírito Santo é que convence. Eu entendi, como Paulo falou, eu não fui chamado para batizar ninguém, fui chamado para evangelizar. Eu entendi, irmãos. Eu fui chamado para pregar o Evangelho, cumprindo essa palavra de Jesus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Irmãos, não saia do Evangelho. Não critique religião de ninguém. Não fale para os outros ideologias suas. Não fale para os outros pontos de vista seus. Pregue simplesmente a palavra, meu irmão. Fale do amor de Deus, como está a palavra. Leia esta palavra, medite nesta palavra. Uma vez eu estava numa igreja, e um rapaz falou assim: irmão, quando tu for pregar a palavra, você não se preocupa não, porque Jesus falou que o Espírito Santo vai abrir a tua boca e tu vai falar. E quando ele acabou de falar aquilo, eu chamei ele e falei: não, você falou uma besteira aí. Por quê? Jesus falou essas palavras para os discípulos, meu irmão. Eles estavam 3 anos e meio do lado de Jesus. Um dia com Jesus é como se fosse 1000 anos aqui nessa terra, aprendendo com os melhores teólogos. Então, se você quer ser usado no Evangelho, leia a palavra, medite na palavra, come essa palavra, leia livros. Eu leio dezenas de livros do ministério do pastor Silas Malafaia, muitos e muitos livros. Ano passado eu li uma média de 16 livros, é pouco. Esse ano eu já li uma média de uns 8 livros. Nesse momento estou lendo o livro O Desígnio, do ministério do pastor Silas Malafaia. Compre livros, leia livros. Sabe por causa de quê? Porque Deus só vai te levar até onde teu conhecimento for, meu irmão. Eu tenho visto pessoas que, ao invés de ganharem almas para Jesus, eles têm afastado as pessoas da igreja, meu irmão. Por misericórdia, eu já tive o prazer de batizar e ganhar para o reino de Deus 7 pessoas de outras religiões. Sabe por causa de quê? Eu não agrido eles. Eu prego o Evangelho, meu irmão. Você tem que pregar o Evangelho. A Bíblia diz que aquele que ganha almas sábio é. Se você for na casa dos outros, não fica vendo demônio no quadro, não fica vendo demônio no ursinho de pelúcia, não fica vendo demônio nas plantas. Faça isso não, meu irmão. Prega o Evangelho. Não queira ser o super espiritual. Não. Vá lá, pregue o Evangelho, porque quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, meu irmão. Eu conheço casos de pessoas, eu já participei, eu tenho um grupo de evangelismo e uma moça, não vai mais, graças a Deus, e nós fomos fazer uma visita, e eu já tinha ensinado antes: pastor, tem um demônio naquele ursinho de pelúcia. Eu falei: minha irmã, então ora, agora ele vai manifestar. Não, pastor, não, se você está vendo um demônio no urso de pelúcia, então você vai orar, o ursinho de pelúcia vai manifestar. Irmãos, quantas pessoas vão na casa dos outros: ó, isso aqui é do diabo, isso aqui é do diabo, isso aqui... Pare com isso, meu irmão. Pare com isso.
Vá na casa dos outros, se você for convidado, pregue a palavra, fale de Jesus. Quando você for orar por alguém, peça a pessoa, eu posso botar a mão na sua cabeça, não sai metendo a mão na cabeça dos outros não, que às vezes a pessoa não gosta. Eu fui orar para um rapaz uma vez, e a esposa dele eu ganhei para o Senhor, e quando eu fui orar por ele, eu falei assim, posso botar a mão na sua cabeça? Ele falou assim, não, porque eu não conheço o Senhor. Eu falei, a esposa dele ficou tão envergonhada, eu falei, minha irmã, ele está certo. Eu não prego isso lá na igreja? Você está certo, jovem, você está certo. Vamos orar junto, nós demos as mãos. Aquele rapaz, depois começou a frequentar a igreja, ficou meu amigão. Sabe por causa de quê? Porque ele pegou confiança em mim. Não sai metendo a mão na cabeça dos outros para orar não, meu irmão. Peça a pessoa, eu posso botar a mão na sua cabeça? Fale o evangelho, meu irmão. Fale o evangelho. Fale do seu testemunho. Fale da palavra. Porque quem vai fazer tudo é o Espírito de Deus, meu irmão. Eu poderia ficar aqui uma semana dando testemunhos de quantas pessoas eu prego. Vou falar rapidamente um ou dois que o Espírito Santo me fizer lembrar. Eu estava em casa e me deu vontade de comprar bala. Quando eu cheguei no botequim, o rapaz ia tomar uma cachaça, o senhor. E eu virei para ele e falei assim, moço, Jesus te dá paz. Só isso. Ele virou para mim e falou assim, poxa, eu bebo isso aqui para esquecer da vida, minha vida é uma desgraça. Eu falei, larga essa cachaça aí, paga, que eu vou falar para o senhor como o senhor tem paz. Ele pagou a cachaça, nós sentamos no meio-fio, comecei a falar do amor de Deus para ele, perguntei, posso orar pelo senhor? Pode, levamos ele para minha casa do meu sogro, e quando nós fomos orar ali, ele puxou um 38, né? Ele ficou oprimido, puxou um 38, quando puxou o 38 todo mundo abriu. E quando o pessoal abriu, que ele foi sair, eu falei, olha, Jesus ama o Senhor. E ele foi, saiu pela, vai embora daqui, eu não quero ficar aqui. Foi embora. 6 meses depois eu encontrei aquele homem na rua. Falei, seu fulano, como é que está o senhor? Ele meteu a mão na pochete. Eu falei, rapaz, esse cara vai meter a mão em arma para mim? Quando ele puxou a Bíblia, ele falou assim para mim, olha, eu aceitei Cristo, a minha arma agora é essa, e a minha vida foi entregue ao Senhor, e ali nós começamos a orar no meio da rua. Eu só falei para ele o evangelho, ele foi embora. Quem fez a obra dele foi o Espírito Santo, meu irmão. Quantas pessoas eu prego a palavra? Eu preguei a palavra uma vez, eu fui pregar numa igreja, num círculo de oração, e quando chegou lá, a moça do círculo de oração falou para mim assim, poxa pastor, o senhor era magrinho? Eu falei, era. A sua esposa é uma baixinha, que eu sou casado há 25 anos com a mesma mulher, eu tenho 3 filhos dentro do meu casamento. A sua esposa é uma baixinha? Eu falei, o senhor é da igreja batista? Não, nunca fui da igreja batista não. Não, é o senhor pregou para mim. Eu falei, não foi eu não. O senhor não era magrinho? Eu era magrinho, mas não foi eu. Ah, tudo bem, acabei de pregar, na hora de sair, vamos fazer um lanche. Ela falou, ah, pastor, aquele rapaz tem 20 anos isso. Aquele rapaz pregou para mim, eu me lembro que ele estava saindo dentro da igreja, e eu estava com um copo de cerveja, que eu tinha acabado de sair do pagode, ele foi falar de Jesus para mim, e ele ficou pregando, eu falei para ele assim, moço, eu nunca vou para a igreja porque eu gosto do pagode, gosto de tomar cerveja. Sabe o que aquele moço falou para mim? Ele disse assim, moça, faz o seguinte, continua bebendo a tua cerveja se você não aguentar. Aí eu falei, para. Aí eu fui completei a frase, porque é uma frase que eu sempre falo para as pessoas. Quando eu acabei de falar a frase, ela deu um pulo. E foi o Senhor, eu sabia que tinha sido você. Irmãos, 20 anos antes eu preguei para aquela mulher. 20 anos depois, ela era dirigente da oração. Sabe, cara, quê? Eu só preguei, quem faz obra é o Espírito de Deus. Você só tem que falar a palavra. Não queira ser o sabichão, não queira ser o doutor sabedoria, não queira ser o mestre, não venha com querer intimidar os outros com profetada, com visagem. Não, o que eu estou vendo. Não, fale o evangelho, meu irmão. Fale a palavra de Deus. Creia que quem vai convencer aquela pessoa é o Espírito Santo, meu irmão. Não critique a religião de ninguém, não fale mal da religião de ninguém, não critique a casa de ninguém, não, meu irmão, não faça nada disso não, pregue a palavra. Eu encerro agora rapidinho. Eu fui pregar para um homem, ele falou para mim assim, dentro do botequim, eu ia falar o nome dele, mas não vou falar não, e eu falei assim, seu fulano, Jesus anunciou isso, ele falou assim, meu amigo, quantos livros tem a Bíblia? Eu falei 66, ele falou assim, quais são eles? O botequim parou. Aí eu falei assim, poxa, mas o que? Eu só escuto o crente que falar para mim os 66 livros da Bíblia. Eu falei, meu senhor, mas é difícil isso, meu irmão, então eu não quero ouvir você. Eu saí dali, eu fui para casa, falei, não pode ser, não pode ser. Irmãos, no outro sábado eu fui lá. Botequim lotado. Falei, rapaziada, deixar um folheto aqui da palavra de Deus para meditação. Aí quando eu comecei, eu falei, seu fulano, tudo bem? Olha, deixar um folheto pro senhor, meu amigo. Eu só escuto o crente, você já sabe. Eu falei, qual o tipo de crente que o senhor escutar? Quantos livros tem a Bíblia? Aí eu falei, 66, quais são eles? Eu falei, para todo mundo aí.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naamã, Abacuque, Sofonias, Azizeu, Zacarias e Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Quando eu falei aquilo tudo, ele ficou quieto, ele sabia. Aí ele virou para mim e falou assim: você sabe, agora o senhor vai ter que me ouvir. O botequim todinho calou a boca, eu preguei a palavra de Deus ali. Sabe, cara, de quê? Bíblia, meu irmão. Eu fiquei uma semana, eu decorei tudo até hoje, eu sei de cabeça. Sabe, cara, de quê? Eu tinha um desejo. A Bíblia diz que aquele que sai lançando a semente, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Pregue o evangelho, pregue através da sua vida, pregue através do seu testemunho, pregue através do seu comportamento. Não queira sair do normal. Pregue a palavra. Deus abençoe você.